Olá, boa noite. Espero que estejam todos nos ouvindo. Olá. Eu vou dar uma olhada aqui no chat se a gente tem algum retorno, né? Se tem alguém me ouvindo. Olá, boa noite. O pessoal está chegando, acredito que já dê para nos ouvir. Certo, então nós vamos dar início aqui à nossa live de hoje. Eu sou a professora Ariane Guelfi, coordenadora do projeto de extensão Socializando o Conhecimento, que é um projeto da Unemate, do campus de Nova Chavantina, né, da Universidade do Estado de Mato Grosso. Bom, nós tivemos no mês passado Setembro Amarelo, né, onde muito se discutiu sobre a questão do suicídio. Né, mas esse é um assunto extremamente importante que deve ser discutido, conversado a respeito o ano todo. Né? Então, hoje nós trouxemos alguns especialistas para estar conversando sobre esse assunto, para tirar algumas dúvidas, para que a gente discuta. Porque aqui, inclusive, em Nova Chavantina, é um município que nós temos toda hora notícias de pessoas que tiraram a própria vida, né? E é por isso que a gente precisa estar falando sobre o suicídio. Então, eu gostaria de apresentar todos que estarão conosco aqui nessa noite. Então, quem me ajudará aqui na mediação, nas perguntas, na apresentação dessa live é a Lara, que é técnica do ensino superior da Unemate. Nós estamos também com a psicóloga Ana Paula Pietro Longo, com o psicólogo Luan Carvalho e com o psicólogo Luiz Gustavo. Bom, então eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho melhor, falassem de si, fizessem uma autoapresentação, falassem da sua atuação profissional e fizessem as suas considerações iniciais sobre o tema. Então, vamos iniciar com a psicóloga Ana Paula. Ok, boa noite, gente. Eu sou Ana Paula, sou psicóloga, sou psicanalista, trabalho com saúde mental há 12 anos aqui em Brasília, em clínica psiquiátrica, em hospital dia, e recentemente também inaugurei uma clínica no qual sou responsável técnica, uma clínica também de saúde mental, que sou responsável técnica junto com meu parceiro, né, o Franklin Martins. Esse assunto ele é extremamente importante, né, no momento que a Ariane me fez esse convite. Eu acho que é extremamente oportuno a gente poder falar sobre a questão do suicídio, sobre a questão do sofrimento psíquico, né, do adoecimento psíquico, que é o que leva ao suicídio. Né? Ultimamente, como a Ariane apontou, né, sobre Nova Chavantina, né, e eu posso falar também de maneira geral, a gente tem percebido um aumento muito grande, né, na quantidade de pessoas com sofrimento psíquico e que fazem tentativas de autoextermínio. Né? É importante perceber o quanto que hoje, né, existe um grande preconceito ainda, né, para falar sobre o suicídio, para falar sobre o sofrimento psíquico, e é algo que aqui a gente luta muito, né, para a gente poder desconstruir esse preconceito, desconstruir os tabus envolvidos no sofrimento. Né? Muitas vezes o sofrimento ele é tido como um fracasso, né? Ele é visto como uma vergonha,
As pessoas têm muito medo de falar sobre o que estão vivendo, né? As famílias também têm muito medo, né, de expor o que estão passando. E o que a gente percebe é que o silêncio é que leva, muitas vezes, a finais trágicos, né? Você tem um recado inicial aí que eu gostaria de passar a todos, que cuidem da sua saúde mental, não negligenciem a sua saúde mental, né? Quando a gente tem um problema físico, a primeira coisa que a gente faz é procurar um médico, né? E por que com a nossa saúde mental a gente negligencia? Então, é fundamental a gente ter, de fato, esse cuidado, né? A partir do momento que a gente consegue cuidar, que a gente consegue falar, as chances de se ter um final tão trágico, elas se reduzem bastante. É isso. Obrigada, Ana Paula. Então, eu vou o Luan não está entrando aqui na live. Vamos ver se agora vai dar certo. Vocês Pronto, estão conseguindo me ouvir? Agora sim. Sim. Para mim travou um pouquinho, mas, gente, primeiro, obrigado pelo convite. E me apresentando, então, meu nome é Luan Carvalho, eu também sou psicólogo de formação, sou neuropsicólogo. A neuropsicologia é uma especialidade entre psiquiatria e neurologia, que avalia aí as funções do cérebro com o humor e o comportamento. E sou terapeuta cognitivo-comportamental pelo Instituto Beck, lá na Filadélfia. E sempre quando a gente discute sobre esse tema de suicídio, né, acho que a gente está em um momento bastante delicado e bastante necessário de se falar disso. A Ana comentou um pouquinho, né, dos casos na cidade, e eu acho que essa realidade acaba se estendendo para o Brasil, né, em um contexto de isolamento social, aumento da taxa de desemprego, a quantidade de tempo que muitas vezes a gente acaba ficando sem ter contato com as pessoas que são tão queridas, né? Tudo isso vai fazendo a gente sentir o impacto de toda essa transformação social que está acontecendo, além das redes sociais, que é um capítulo à parte, que dispara vários pensamentos comparativos, né? E é muito comum que num processo de sofrimento, seja na depressão, na ansiedade, ou em qualquer outra forma de adoecimento psicológico e comportamental, o suicídio, ele venha na forma de uma tentativa de você resolver os problemas. Eu não sei se você que está assistindo essa live tem pensado nisso, ou se você já pensou nisso. Se sim, acho que de antemão a gente vai começar a falar agora um pouquinho mais sobre isso. Se você estiver se sentindo desconfortável em ouvir sobre isso, se você estiver chorando ouvindo sobre isso, se você estiver ouvindo sobre esse tema com alguém que está passando por essa situação do lado, para um pouquinho, toma um copo de água. Se você não se sente suficientemente forte para ouvir essas informações, pausa, salva o link, assiste em um outro momento. Mas é uma realidade que está acontecendo no Brasil inteiro, justamente como uma forma do suicídio vir como uma tentativa de resolver tantos problemas, né? E a ideia de a gente poder falar aqui hoje é justamente ser instrumento para ajudar vocês a ter mais ferramenta, para que você tenha mais formas de resolver esses problemas. Então, a gente vai compartilhar algumas dicas bem práticas
eu vou ficar particularmente, eu acho que já falando um pouco pelo Luiz e Ana Paula, nós vamos ficar muito gratos de responder suas perguntas e como pensar outras soluções que não seja só o suicídio para resolver esse problema, né? Considerando que algumas emoções desagradáveis fazem parte da vida, fazem parte principalmente desse contexto, e que há formas alternativas de você passar por esse período de sofrimento e ir se aproximando da vida que você quer ter, e se aproximando de ser quem você quer ser nessa vida. Esse é um dos nossos principais propósitos de estar aqui hoje, vai ser um prazer conversar com vocês. Obrigada, Luiz Gustavo. Tá sem som, Luiz. Está no mudo. Tá no mudo. Desculpa. Boa noite a todos. Obrigado, Unimate, pelo convite. Ariane, muito obrigado. É um grande prazer falar sobre esse assunto, porque é um assunto que a gente precisa divulgar, precisa falar muito a respeito. Existe o tabu, existe a questão de a gente ter muito receio de falar, existe algumas pessoas que acreditam que quando a gente fala, a gente estimula, mas na verdade a gente previne. Então, fico muito contente de ter sido convidado para essa oportunidade. Em pensar que aqui no Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa comete suicídio, então a gente está falando de algo bem frequente, né? Enquanto em outros países a gente já tem aí um declínio no número de suicídios, o Brasil continua apresentando um aumento nesses indicadores, né, que indicam aí a cada 45 minutos uma pessoa. Mas a gente também tem indicadores aí bastante positivos que mostram para a gente que 90% das tentativas de suicídio, elas podem ser evitadas, né? A gente tem como trabalhar isso para que elas não ocorram, né? Então a gente fica, se a gente divulgar, se a gente trabalhar, se a gente for atrás de algumas soluções, e coube a mim passar para vocês algumas ideias de soluções aqui, se vocês estão assistindo a gente, e passa na cabeça de vocês, ou já passou na cabeça de vocês a questão do suicídio, hoje coube a mim aqui trazer para vocês algumas ideias de algumas soluções que a gente aplica no consultório. Eu sou clínico, sou analista do comportamento, trabalho principalmente com a infância e adolescência, e pacientes com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Trabalho aqui em São Paulo, sou psicólogo clínico na região da Vila Mariana. Então, se passa na cabeça de vocês, pensar sobre morte é uma coisa que todos nós, algum dia, pensamos, né? Então, quando a gente entra no avião, passa o pensamento de morte, às vezes, se esse avião cair, estamos numa estrada mais perigosa, a gente pensa se acontecer um acidente de carro, o que pode acontecer comigo, mas o pensamento suicida, ele é um pouco diferente desses pensamentos que são naturais, né? O pensamento suicida não, é uma coisa mais frequente, é uma coisa mais recorrente, então a gente precisa ficar bastante atento com alguns sinais, né? Já não é mais, o tempo, a gente não leva mais em consideração aquele tempo que a gente falava que pessoas que querem cometer suicídio não avisam, isso não é mais verdade, tá? As pessoas que cometem suicídio normalmente, elas começam a dar sinais que vão se suicidar, então a gente tem que validar qualquer frase relacionada ao suicídio. Isso feito, existem aí as soluções que a gente pode estar criando para evitar entrar nesse processo dos pensamentos suicidas, né? O primeiro deles, e bastante difícil nesse momento, né, mas não impossível, é a gente não ficar só, né? A partir do momento que a gente começa a ter esses pensamentos, a gente procurar estar em contato com pessoas, né? Pessoas que nos apoiam, pessoas que são escuta acolhedora, não julgadora. É muito importante, caso alguém aqui conviva com pessoas com pensamento suicida, que entenda que a última coisa que um suicida quer é ser julgado. Então, quando a pessoa busca você para falar, olha, eu estou pensando em me suicidar, que a sua escuta seja realmente acolhedora, que a gente entenda que a pessoa está passando por um processo de dor. É um processo muito difícil de lidar e a pessoa precisa de apoio, ela não precisa de julgamento. E se você não se considera apto
a melhor coisa que você pode fazer é acolher essa pessoa e falar, vamos juntos procurar ajuda médica, ajuda psiquiátrica, enfim, a gente busca psicológica, né? E evitar comentários do tipo, isso vai passar, é uma besteirinha, para de ser bobo, não liga para isso, imagina, você tem tudo na vida, você não precisa pensar dessa forma, né? A dor é da pessoa e a gente não sabe o que levou, né? O suicídio é só a ponta do iceberg, né? De uma questão, de um histórico de vida, né, que envolveu aí complicações biológicas, possivelmente, psicológicas, culturais e também ambientais. Então, o que a gente vê, o suicídio é só aquela pontinha realmente do iceberg e tem muito mais coisa para baixo que a gente precisa ir tratando, né? Então, não ficar sozinho, procurar ajuda, formar uma rede de contatos. O CVV faz um trabalho muito interessante no Brasil todo, né? Então, você pode buscar o CVV, o número do CVV é 188 para todas as cidades. Lá eles vão te dar essa escuta acolhedora, você vai receber essa escuta acolhedora e eles jamais vão te julgar. Você pode ligar a hora que você quiser e você pode desligar a hora que você quiser também, a partir do momento que você não se sente mais confortável com aquela ligação. Hoje o CVV atua também não só como ligações telefônicas, mas também via chat, então você também pode escolher, e presencial em algumas cidades. E aproveitando a oportunidade, falando do CVV, uma coisa que o CVV está sempre buscando são voluntários. Então, se você sente que você é capaz de acolher uma pessoa passando em dificuldade, tente buscar o CVV da sua cidade para você ser voluntário, tente ajudar essa instituição que é filantrópica e depende do apoio da gente, para que a gente consiga prevenir cada vez mais esses problemas, inclusive o suicídio. Além disso, a gente tem que pensar nesse momento que essa questão da felicidade complica bastante as nossas vidas, né? A gente acredita que a gente tem que ser sempre feliz. E é muito difícil uma vida sempre feliz. Então, aceitar que em alguns momentos da vida a gente tem dificuldades, né? E essas dificuldades são passageiras, é muito importante para a gente não conviver com ideias suicidas. E entender que o que a gente vê nas mídias sociais hoje em dia, Facebook, Instagram, nem sempre é verdadeiro. Então, hoje a gente tem um número muito grande de jovens que acabam se envolvendo com essas questões de mídias sociais, vendo uma realidade que não é verdadeira, né, mas a gente vê lá em fotos e acaba acreditando que a vida do outro é tão boa e por que a minha é tão ruim, né? E isso pode provocar essa dor do suicídio também, né? Aumentar o seu repertório de interesses é fundamental para que você não venha a ter ideações suicidas. Então, muitas pessoas entram nesse processo de ideações suicidas porque perdem a única fonte de prazer da vida delas. Então, a gente vê isso muito em relacionamentos abusivos, né? Onde a pessoa acaba se submetendo a aquele único amor e ela acredita que o fato dela ser feliz depende daquele amor, só daquela pessoa. E daí, quando ela perde a pessoa, ela perde tudo que ela tinha, que era a única coisa que ela tinha, o amor dessa pessoa. Então, é importante a gente criar outros repertórios de interesse, né? A gente sabe que é muito gostoso se apaixonar, a gente sabe que é muito gostoso ter um relacionamento, mas junto com esse relacionamento, a gente tem que pensar em ter outros reforçadores, né? Como trabalho, família, viagens, sonhos. A gente sempre sonhar é muito positivo e faz muito bem para um mantra positivo, né? De coisas positivas que a gente pensa e que eliminam parte do pensamento suicida. Então, ter esse mantra, acreditar que você é capaz, acreditar que você pode conseguir, que você vai passar por isso, que é temporário, é muito importante também e é uma das técnicas que a gente utiliza. A gente tem algumas necessidades muito básicas, que é comer e dormir bem. Pessoas com ideações suicidas acabam comprometendo o seu dormir e a sua alimentação, né? A gente tem aí como sintomas paralelos aí a perda do apetite e a insônia, né? Então, equilibrar a sua alimentação, equilibrar o seu horário de sono, ter uma rotina de sono é muito importante para a sua saúde mental, e isso contribui para que a gente não tenha pensamentos suicidas.
Sempre procurar não usar drogas nem álcool, porque essas substâncias, elas realmente promovem um alívio. Mas esse alívio é temporário. E depois que ele passa, né, a gente tem aí muitas complicações. E o álcool, por exemplo, ele acaba liberando algumas questões relacionadas ao controle inibitório, que seria um breque que a gente tem de executar algumas coisas. Então, quando a gente bebe, o nosso breque na região cerebral aqui fica mais desregulado. E daí a pessoa pode ter a impulsividade e cometer o suicídio por impulsividade. E a última dica que eu queria passar para vocês é, se o pensamento vier à sua cabeça, dê um prazo para você. Escolha aí 1 dia, 2 dias, 3 dias antes de cometer o suicídio. Tente negociar isso com o seu pensamento. Tente mostrar para o seu pensamento que você precisa de um tempo para pensar. E normalmente esse tempo de 3 dias contribui bastante. É comprovado que nesses 3 dias as coisas acabam se solucionando e o pensamento é esvaído e a gente consegue superar isso, né? Pessoas que tentaram suicídio e não conseguiram chegar ao ato propriamente dito, mostram arrependimento. Então, é uma dor, e como qualquer dor, assim como disse a Ana, né, a gente busca um especialista, então dor de dente a gente vai no dentista, né? A dor do suicídio a gente busca um psiquiatra e terapia com psicólogos. Eu agradeço, estou aqui à disposição de vocês, quero responder a todas as perguntas. Enfim, muito obrigado. Obrigada. Só nessa fala inicial, eu acho que vocês já responderam algumas perguntas, já tocaram em alguns pontos bem importantes. Bom, nós temos algumas perguntas que foram elaboradas pelos membros da equipe do projeto, né? Então, são perguntas de leigos, por isso eu acho que representam bem as dúvidas que muitas outras pessoas também leigas podem ter, tá? Então, a primeira pergunta eu gostaria de fazer para Ana Paula. Como eu comentei no início da live, nós temos muitos casos, é muito comum a gente ver relatos aqui da imprensa de casos de suicídio, sobretudo entre os jovens. Uma outra pessoa do projeto também comentou que, num outro momento, já viu que existia uma estatística em que o suicídio, as taxas de suicídio eram maiores entre idosos, pessoas com mais de 60 anos. Então, a pergunta é, existem pessoas que são mais suscetíveis ao suicídio ou a pensamentos suicidas, seja por algum critério como faixa etária, né, como o exemplo que eu vinha colocando, ou algum fator genético, ou a questão da depressão, que também muito se relaciona, né, com o suicídio. Então, existem alguns fatores que fazem com que as pessoas sejam mais suscetíveis ao suicídio? Então, Ariane, essa pergunta ela é bem complexa, na verdade, né? Eu acho que você trouxe elementos aí muito importantes, né? De fato, o que a gente observa hoje, né? E eu consigo observar também na lida, no cuidado, né? Que eu tenho no ambiente de internação, é que, de fato, há um aumento significativo de jovens adultos na faixa de 18, 20, 22 anos, sendo internados por tentativa de autoextermínio, né? A gente percebe isso muito claramente, né? Tem um aumento muito grande. Não significa que, claro, esteja dentro unicamente dessa margem, né? As causas do suicídio elas são muito complexas, né? E, de fato, a gente percebe também, né? Tentativa de suicídio em adultos maiores, né? Em pessoas mais idosas, isso também acontece. Mas chama muita atenção a taxa de suicídio e de sofrimento psíquico que está aumentando, né? Nessa faixa etária. É interessante vocês falarem com relação à Nova Chavantina, que no UNB também a gente tem uma preocupação muito grande nesse sentido, né? Assim, as tentativas de autoextermínio dentro da universidade, elas cresceram absurdamente, né? Uma das questões que eu acho importante trazer, né, é justamente esse ambiente que a gente vive, né? Esse ambiente hoje da contemporaneidade é um ambiente do consumo. Isso é muito importante, né? Se você for pensar, nunca se ofertou tanto nesse momento
saídas para a felicidade, né? As pílulas da felicidade, né? Nunca se ofertou tanto, né? Saídas para o bem-estar. E o que a gente percebe é que o mal-estar cresce e ele não diminui, né? Tem algo que diz respeito à configuração daquele sujeito, à sua história, a forma como ele se coloca na família, a forma como ele se percebe, tem. Mas a gente percebe também que tem um contexto social muito importante envolvido nisso, né? Hoje a gente percebe que a relação, né, o capitalismo, ele está dentro das relações sociais. Então, as relações elas se tornam relações de consumo, relações da imagem, como o Luan mesmo, né, colocou com relação à questão das redes sociais, do Instagram. Então, existe uma imagem falsa sendo vendida, né? E principalmente os jovens são muito suscetíveis a isso. Se você for pensar, os adolescentes e os jovens adultos, eles são pessoas que procuram grupos para identificação. E os grupos que eles procuram hoje estão aonde? Estão na internet, né? Eu acho que a internet ela trouxe muita coisa boa, mas ao mesmo tempo também trouxe esses outros elementos que parece que de uma determinada forma a gente ainda não sabe muito bem lidar com isso, né? Que a internet promove. E aí os grupos eles estão na internet e as pessoas vendem, né? Assim, uma felicidade numa foto, uma felicidade num vídeo, e aquele sujeito que não se identifica com aquilo, o que acontece? Ele começa a perceber, putz, a minha vida não presta, né? Eu estou fracassado, e aí começa a se isolar cada vez mais, né? Existe algo também que eu acho que é muito importante a gente poder colocar, do individualismo extremo, né? Assim, é algo muito presente hoje, né? Você vê um discurso muito grande de que se você quiser, você pode, né? Você vai dar conta de vencer, só pelo seu esforço você vai vencer, né? Tenha força de vontade para sair da depressão, tenha força de vontade para conseguir um emprego, e essa é uma das grandes falácias, dos grandes engodos que são vendidos hoje, né? Na verdade, a vida, acho que foi até o Gustavo que falou um pouco disso, né? A vida ela é marcada pelas incertezas, pela angústia, pelo não saber, pela dúvida, pelos erros, né? São coisas que hoje as pessoas elas não conseguem mais falar, né? Do sofrimento, da dúvida, dos erros, das dificuldades, né? As pessoas estão cada vez mais sozinhas e isoladas. Eu acho que o isolamento também amplificou muito isso, né? Mas antes mesmo do isolamento, a gente já vinha esse movimento, né? Assim, de muito isolamento, as pessoas elas não conversam mais, não tem mais encontros reais, né? Os encontros eles são muito virtuais, então isso faz também com que a relação ela fique muito artificial, né? Então, de fato, tem um contexto aí muito grande que nos leva ao adoecimento. A Maria Rita Kell, no texto dela, do Tempo e o Cão, é um livro bem legal, assim, sabe, para se ler, inclusive para leigos também, sabe? É uma linguagem relativamente acessível e fala um pouco desse contexto social, né, que leva ao mal-estar e ao adoecimento, assim. Então, é um texto interessante para quem quiser, é um livro bem interessante para quem quiser. Eu recomendo O Tempo e o Cão, da Maria Rita Kell, e ela fala muito isso, né? Que a pessoa que sofre hoje, a pessoa que tem um adoecimento hoje, ela, na verdade, ela porta um mal-estar, né? Mal-estar social. Aquilo que não pode ser dito, aquilo que não pode ser falado pelo um contrato, né, que a gente estabelece na sociedade, então aquilo que não pode ser dito, né? Então hoje as pessoas não podem ficar tristes, as pessoas não podem se sentir derrotadas, né? As pessoas elas não podem ter falhas. E aí essa pessoa ela porta esse mal-estar. E isso também para as outras pessoas que estão tentando corresponder a essa expectativa de ter que dar conta, de ter que fazer tudo, ver alguém em sofrimento também é muito difícil. Então essa pessoa acaba se isolando mais, né? Acaba ficando mais envergonhada, mais isolada. E aí a possibilidade disso levar de fato ao autoextermínio é muito grande. Então, assim, respondendo a essa pergunta, sim, eu entendo, né, que hoje nos jovens existe, de fato, uma incidência muito grande do suicídio, que eu entendo que tenha, né, esse arcabouço social, assim, muito favorável a que isso aconteça, e isso é algo que, de fato, a gente precisa cuidar, né? Nós, enquanto sociedade, precisamos cuidar desses valores que a gente está
propagando sem muitas vezes a gente saber, né? Mas que a gente está propagando. Não sei se eu respondi sua pergunta, Ariane, mas é mais ou menos o que eu consigo pensar, né, com a minha experiência hoje. A pergunta foi bastante ampla, mas a sua resposta foi, sim, muito, muito interessante. Obrigada, viu? Uhum. Não te escuto, Lara. Tá sem mudo, o Lara. áudio, Lara. Desculpa, gente, eu tô nova. Tudo bem. Boa noite a todas e todos. Geralmente as pessoas associam a depressão ao suicídio, né? Eu queria fazer uma pergunta para o Luan, justamente sobre isso, assim, todo depressivo é suicida? E assim, se a gente identifica esse pensamento suicida na pessoa, num colega, num amigo, como que a gente pode ajudar? Porque a gente vê muito assim nessas campanhas de de setembro amarelo, desculpa, que tem que conversar, basta um abraço, e assim, eu sinto que Como, né? falta uma iniciativa para mandar para um terapia, para um psiquiatra, para pessoas que são especializadas nisso. Aí, Lara, eu acho que a sua pergunta é super importante. Eu vou dar um passinho para trás antes de responder. Primeiro, eu acho que a gente tem que lembrar o que de fato é depressão e o que é emoção desagradável. Isso que a Ana falou, então a gente está em um contexto de pandemia global. Quem não sente medo no meio de uma pandemia global? Eu já tive 2 cirurgias no pulmão antes dos 30 anos. Será que eu tenho medo de pegar coronavírus e morrer? Tenho muito medo. É absolutamente natural a gente ter medo nesse contexto. Muitas pessoas perderam o emprego por conta de demissões e assim por diante. Será que a pessoa vai ficar preocupada se ela vai ter dinheiro para pagar o aluguel daqui a 2, 3 meses? E onde que os filhos vão morar? É natural que ela fique triste. Então, acho que a primeira mensagem que eu queria passar para vocês é que quando a gente fala de um transtorno psiquiátrico ou uma alteração do comportamento, nós estamos falando que essas emoções que são desagradáveis de sentir, como medo, nojo, raiva, tristeza, elas acontecem de uma forma desproporcional com o contexto em que a gente está inserido. Então, com medo todo mundo sente, tristeza todo mundo sente, raiva todo mundo sente, mas a gente só pode falar que nós estamos diante de um adoecimento quando essa emoção desagradável é tão grande, mas tão grande que impede a pessoa de conseguir estudar, trabalhar, manter as amizades e caminhar na vida que ela quer alcançar para ela. Então, quando a gente fala especificamente da depressão, nós estamos falando de alguém que está tão triste, mas tão triste, que não é uma tristeza ou uma irritação que vai e volta. Eu bati meu dedinho ali na quina da mesa, fiquei com raiva. Não é isso. É um nível de tristeza que dura por semanas, por pelo menos 2 semanas. É um nível de tristeza ou de irritação que dura a maior parte dos dias. E quando a pessoa tem esse nível de tristeza ou de irritação, ela vai ter dificuldade, provavelmente, para resolver os problemas, para conseguir estudar, para conseguir trabalhar, para conseguir fazer as atividades de casa e assim por diante. Há um aumento significativo de pensamentos sobre morte na depressão. Mas pensamento sobre morte também não é sinônimo de ideação suicida, né? Quando a gente fala de pensamento sobre morte, foi aquilo que o Luiz Gustavo havia comentado há alguns instantes. São pensamentos que simplesmente vêm na nossa cabeça, né? Quem nunca aqui pensou em, nossa, se eu ganhar na Mega Sena, eu compraria uma casa. Nossa, se eu tivesse nascido em outra família, teria sido diferente. Nossa, porque se fosse outro presidente, outra presidenta,
o Brasil não sei o quê. Então, assim, pensar, a gente pensa muita coisa. O problema é que em um transtorno de humor, especialmente na depressão, a pessoa ela pode ter mais dificuldade para conseguir resolver esses problemas da vida, como conseguir trabalhar, estudar e assim por diante. Então, o pensamento suicida, ele pode acontecer com mais frequência enquanto a pessoa está deprimida do que quando a gente compara em pessoas que não estão deprimidas. Mas não é correto a gente falar que as pessoas com depressão necessariamente estão pensando em cometer suicídio. Não é correto. Tem muitas pessoas que vão expressar e passar pela depressão, cada um na sua maneira. Tem alguém que vai ter mais dificuldade para levantar da cama, enquanto outras pessoas estarão extremamente deprimidas, mas quando chegar no trabalho vai dar um sorrisão daqui até aqui e vai estar todo mundo achando que ela está super bem. É muito comum, inclusive, né, que as pessoas depois se surpreendam. Nossa, mas ela não deu nenhum sinal. Mas talvez ninguém tenha perguntado se ela estava bem. Talvez ninguém a tenha perguntado se ela precisava de algum tipo de ajuda. Talvez ninguém se colocou à disposição para ir com ela num agendamento com um psicólogo ou com um psiquiatra, saber quais eram as necessidades dela naquele momento. Então, se você está com depressão, ou se você conhece algum amigo, algum familiar que está com depressão, o primeiro passo é a gente tentar regular a emoção. Como que a gente regula a emoção na depressão? Por prática. Não é só falando. A gente tem que ajudar a pessoa a se engajar em novas tarefas, a se engajar em novas atividades. E outro ponto, hoje em dia, a motivação ela é super valorizada. Um atleta que ganha as Olimpíadas, ele não vai todos os dias para o treino motivado. Ele vai treinar cansado, ele vai treinar com sono, ele vai treinar de coração partido porque terminou o namoro. Imagine como seria se a gente fizesse tudo aquilo que as nossas vontades ou as nossas emoções pediria. A gente não ia conseguir fazer praticamente nada. Então, uma forma prática de você conseguir ajudar algum amigo ou algum familiar que tenha depressão ou que você acredita que pode ter depressão é tentar programar algumas atividades, pequenas coisas com ele. Isso pode ser desde, vamos ouvir uma música diferente hoje? Vamos abrir aqui um pouquinho a janela do seu quarto para abrir um pouco de luz? Vamos dar uma volta no quarteirão? A pessoa provavelmente vai responder, mas eu não estou com vontade. Não precisa estar com vontade. Especificamente na depressão. Você não vai forçar a pessoa. Mas se ela esperar sentir a vontade, se ela esperar se sentir motivada, ela nunca vai fazer. Até se a gente pensar no nome motivação. Motivo da ação. O motivo da ação, a consequência, vem só depois daquilo que a gente faz. Né? Se a gente vai lavar uma louça, qual que é a nossa motivação? Ter a cozinha limpa. Só que a cozinha só vai estar limpa depois da nossa ação. Se a gente vai cozinhar, qual que é a nossa motivação? Poder comer. Mas quando que a comida vai estar pronta? Só depois que a gente conseguir fazer a comida. Né? Então, não é correto a gente falar que toda pessoa com depressão vai ter ideação suicida. Segundo ponto importante, quando a gente pensa aí de ideação suicida e depressão. Quem possui habilidade técnica mesmo para falar assim, olha, temos um grande problema, né? É um psiquiatra e um psicólogo quem vai conseguir fazer essa orientação. Então, se você tem algum amigo ou alguma amiga e que você não sabe como orientar, pergunta para ela. Amiga, mãe, pai, primo, como que eu posso te ajudar agora? Como que você acha que eu posso tornar a sua vida melhor? Que problemas a gente pode resolver juntos? Vamos colocar os problemas na mesa? Tá, então tem um desemprego, tá todo mundo na Ilha das Maldivas e você tá aqui.
tá todo mundo na praia, curtindo, você tá sem ver sua família há meses, o pessoal tá lá comprando carro novo e você não tá sabendo aonde que você vai morar daqui a 2 meses, porque acabou o dinheiro, ok. Esses são os problemas. Posso te ajudar a encontrar formas de resolver os problemas? Não peça para um asmático respirar. A gente não chega no asmático e fala assim, olha, tem tanto ar aqui, por que você vai usar a bombinha? A gente não fala isso, né? Você não fala para alguém que usa óculos, fala, mas faz um pouco mais de força. Faz um pouco mais de força, que você vai enxergar melhor. A gente também não fala isso. Assim como com alguém depressivo, a gente não fala, não se sinta triste, porque não vai adiantar, né? Não se sinta assim, também não vai adiantar. Procure, junto com a pessoa, estabelecer formas de resolver os problemas que ela está passando. Como você pode fazer isso? Pergunta para a pessoa, porque cada momento, cada contexto pode exigir uma necessidade diferente, tá? Não sei se eu me empolguei no tempo, mas eu acho que é isso. Uma outra coisa importante, eu acho que é a gente pensar em demonstrar preocupação, empatia e consideração ali pela pessoa que está sofrendo. Então, se você está na dúvida, fala para ela, amiga, amigo, namorado, tio, me dói muito te ver assim. Eu fico mal, eu fico na dúvida, eu quero te ajudar. Quais problemas da vida você está tentando resolver? O que é o mais importante para você agora? E a gente sabe que um profissional especializado tem ferramentas e tem especialidade técnica justamente para resolver esse tipo de situação. Uma das minhas maiores motivações, hoje eu fiquei inclusive bastante emocionado com uma cliente, né? É a gente poder ver o processo de transformação. Com muita frequência as pessoas perguntam, Luan, como que você consegue conversar o dia inteiro com pessoas falando de sofrimento? Eu não estou conversando o dia inteiro com pessoas falando de sofrimento. Eu estou aproximando as pessoas da felicidade, eu estou aproximando as pessoas da realização, eu estou aproximando as pessoas daquilo que elas querem serem, né? E esse meio do caminho dá trabalho. Vai ter dor, vai ter angústia, vai ter tristeza, mas quando a gente fala de uma depressão ou qualquer outro transtorno mental, a gente está, mais uma vez, falando daquela desproporção entre o contexto, tá? Então, na dúvida, pergunta para a pessoa e pede orientação técnica do psiquiatra ou do terapeuta que faz o acompanhamento dessa pessoa querida. Algumas páginas na internet circulam algumas frases que você não deve falar e o que você pode falar. Então, se coloque à disposição para resolver problemas junto com a pessoa. É a melhor estratégia. Muito obrigada. Imagina. Eu vou fazer uma pergunta agora para o Luiz. Eu queria saber se você tem algum dado sobre a questão do suicídio durante essa pandemia, se aumentou, como que as pessoas estão lidando com isso, né? E como já foi dito anteriormente, agora a gente está trancado em casa, assim, fica muito tempo na tela do celular, em mídias sociais e tal. Como que a gente está lidando com isso, né? Se aumentou esses números, como que tá essa situação? Tá ok, Lara, bem relevante sua pergunta, obrigado. Então, dados realmente a gente só vai ter ano que vem, né? Porque a gente precisa aí primeiro finalizar este ano para ter certeza que houve realmente um aumento por causa da pandemia, né? O que a gente vinha acompanhando é que já havia uma previsão no aumento de número de suicídios para 2020, assim como também da depressão, enfim, dessas questões relacionadas
a patologias psiquiátricas. Então, a gente já tinha uma expectativa desse aumento. A pandemia trouxe aí algumas questões que intensificam realmente, né? A questão do isolamento social, as questões de você não poder desenvolver atividades que te dão prazer e por aí vai. Então, a expectativa, sim, é que esteja acontecendo realmente esse aumento, né? E é importante a gente entender que o suicídio não acomete somente jovens, né, somente idosos, enfim, e classes sociais. Então, a gente sabe que pessoas de classe social baixa cometem mais suicídio que pessoas de classe social alta. A gente sabe que é uma questão que envolve todos os tipos de culturas. Então, indígenas cometem suicídio também. Então, é uma coisa que está bem relacionada aí com o ambiente, com mudanças, com relações sociais. Então, possivelmente, isso vai complicar ainda mais com essa pandemia, com certeza, né? As pessoas tendo mais dificuldades de conviver com as soluções, né? Então, a gente, mais do que nunca, eu percebi, acho que Luan também, a Ana pode falar, houve um aumento significativo na busca do profissional de psicologia, né? A gente está com uma demanda altíssima e isso mostra a importância desse profissional nesse momento da pandemia, né? Eu acho que existem duas profissões aí que foram muito valorizadas na pandemia, o psicólogo e o professor. São dois profissionais que ficavam um pouquinho mais escondidos na nossa sociedade, e hoje a gente ouve falar muito de psicólogo e professor. O recurso do online permite que a gente preste esse serviço às pessoas, então não deixem de procurar ajuda porque é online, não deixem de procurar. Alguns já estão voltando para o presencial também, eu particularmente não, mas busquem ajuda online, presencial, enfim, não deixem que a pandemia seja mais uma desculpa para complicar um pouquinho mais essa sua dor. Obrigado. Só complementando você, Luiz, eu acho importante falar, né, que de fato dados concretos a gente ainda não tem, né, mas a gente já tem aí, na verdade, algumas construções, alguns estudos dizendo, né, que a terceira onda da pandemia ela vai ser um grande surto, né, de doença mental, né, assim, então tem aí essa perspectiva mesmo, né, indo na direção do Luiz, né? Existe mesmo essa perspectiva de um momento, e não só relacionado a esse momento atual, mas de como que vai ser esse retorno, né? De como vão voltar a ser as relações, né? Então, é um contexto bem complexo que, de fato, estudiosos já falam isso, né? De uma onda de adoecimento mental. Acho que daí, complementando o que você está falando, eu acho que não existem, principalmente instituições escolares, né, seja universidade, seja escola, enfim, não existe mais esse ambiente sem o profissional psicólogo, né, a gente vai precisar ter esse apoio, né, seja na escola com as crianças, seja na escola com os professores, seja na universidade com os jovens, seja com os professores, mas eu não vejo uma estrutura escolar, né, onde há tanta interação e tantos envolvidos sem o apoio de um psicólogo para o atendimento clínico, diferente do psicólogo escolar, enfim, diferente. Legal. Obrigado, Ana. Legal, e eu vou até dar um relato pessoal. Eu há muitos anos não fazia, e agora Tá cortando para mim, Ariane. Terapia com um profissional online, então realmente, como o Luiz acabou de dizer, oi? Então, os profissionais da área de psicologia realmente estão tendo cada vez mais a valorização que merecem, né, dada a importância do seu trabalho. Bom, então eu vou tornar a fazer agora uma pergunta para a Ana Paula. É uma pergunta assim que eu acho que seja talvez mais técnica, que como eu falei, nós que somos leigos, ficamos um pouco na dúvida. A definição da psicologia com relação à pessoa suicida. O que ou quem é considerado suicida? É só quem se mata? É quem tenta se matar? É quem pensa em se matar? Até que ponto é normal em algum momento da vida pensar em suicídio e isso faz de alguém um suicida?
Então, acho que o Luan até respondeu um pouco essa pergunta, né? Assim, eu acho que existe uma diferença em você pensar em algum momento em ter o suicídio como uma possibilidade, mas no momento de raiva, no momento de maior angústia, e isso efetivamente ser algo que te persegue durante muito tempo, né? Eu acho que tem essa grande diferença, né? De fato, uma pessoa, né? Eu acho complicado a gente colocar esse rótulo também, sabe, de suicida. Eu venho de uma formação em que a gente precisa, na verdade, desconstruir rótulos, né? E não colocar mais um rótulo, né? Eu acho que isso é importante. Assim, de fato, a gente fala de pessoas que têm pensamentos de autoextermínio e que já fizeram tentativas de autoextermínio, né? Muitas vezes 1, 2, 3, 4 vezes, né? Na clínica mesmo onde eu trabalho, a gente tem pessoas que já tentaram autoextermínio inúmeras vezes, né? Então, de fato, são pessoas que entram, né, dentro dessa perspectiva aí de um olhar diferenciado, né? São pessoas que, de fato, quando a gente percebe que estão começando a ficar mal, a gente já tem um olhar diferenciado, porque a gente sabe que existe uma possibilidade muito grande, né? Quando a pessoa já vê aquilo como uma possibilidade, né, é muito natural que no momento de maior angústia, essa possibilidade retorne, né? Então, de fato, as pessoas, né, que fazem tentativas de autoextermínio são pessoas que a gente precisa ter um olhar maior, né, e precisam, de fato, de um cuidado a longo prazo, né? Isso, de fato, a gente percebe, né? Mas, assim, porque se a gente for falar só do ato, né, do suicídio em si, a gente precisa, na verdade, entender um pouco o que leva a pessoa, né, a tomar esse tipo de atitude, né? A gente tem pessoas que tentam, né, no momento de impulsividade, né? A gente tem pessoas que têm esse funcionamento há muito tempo, né? Tem as pessoas que fazem uma tentativa e se arrependem, né? Então, assim, é difícil a gente enquadrar, né, alguém nesse perfil suicida, né? E é até bom, de fato, a gente não enquadrar, porque você imagina, assim, né, a pessoa ela já está em sofrimento, né, já está tentando buscar um outro lugar no mundo, né, e ganha esse rótulo, né, eu acho que isso também não contribui, né, para esse processo, assim, né. Não sei se eu consegui te responder, mas de fato, assim, as pessoas que fazem tentativas de autoextermínio entram nesse alerta, né, que de fato são pessoas que estão mais propensas em cometer, né, em repetir esse ato mais para frente. Eu posso até, aproveitando o gancho, e complementar, porque eu acho que isso é bem fundamental a gente falar, né? É um termo que, de fato, nós evitamos falar, assim como nós não falamos mais essa criança é retardada. Nós não usamos, assim, essa pessoa é suicida, né? O que a gente percebe na prática clínica e o que as evidências mostram é que o comportamento suicida é uma tentativa ineficaz de resolver o problema. Às vezes a pessoa está tentando resolver o problema com a própria emoção, ela está tentando resolver um problema de uma separação, da perda de um emprego, ou de um problema que já se arrasta por anos. Mas essa não é só a única forma da pessoa acabar com a própria vida, né? Tem vários autocomportamentos de lesão no próprio corpo que não caracterizam classicamente o comportamento suicida, mas que vai afetar diretamente a vida da pessoa. A gente pode imaginar, por exemplo, algumas pessoas com diabetes que consomem açúcar de uma maneira desenfreada, alguém que faz uso de álcool e pega o carro, ou alguém que tem outros comportamentos de risco. Então, há diferentes maneiras de a gente caracterizar essa gravidade da autolesão, né? Tipicamente, no suicídio, a gente está falando de uma autolesão, um autoextermínio na tentativa de resolver problema. É mais ou menos assim, uma divisão, mas a gente fala do comportamento e não da pessoa em si, porque isso de fato não ajuda no tratamento. Só rotula mais mesmo, né, Ana? Sim, perfeito.
Tem uma pergunta aqui no Facebook, que eu vou fazer para o Luan. O Fábio perguntou: a subnotificação do suicídio é uma questão central para análise concreta dos motivos reais do autoextermínio? Hoje a gente tem uma quantidade de evidências bastante robusta sobre o tema, incluindo a quantidade de pessoas que são impactadas por um luto por conta do suicídio. A gente sabe que a elaboração de um luto da família, familiares, né, relação ali da pessoa enlutada pelo suicídio é mais complicada, tende a ter desfechos não tão saudáveis quanto das outras formas de morrer. E hoje a gente tem, inclusive, uma notificação, de uma maneira geral, estabelecida na literatura. Então, a gente consegue acompanhar evolução país por país, cidade por cidade, quais transtornos mentais têm mais ou menos chance de letalidade, de gravidade. Eu não sei o que de repente você está pensando quando você escreveu da subnotificação, mas a gente sabe, né, que a cada tentativa concreta, né, e efetiva de autoextermínio, houveram várias outras tentativas, né? E antes da tentativa, houveram aproximadamente 23 comunicações. Então, uma pessoa, às vezes, antes de tentar, ela já falou muitas vezes sobre isso. Mas, de uma maneira geral, a gente consegue, do ponto de vista científico, ter essas informações na ponta da língua. Naturalmente, né? As pessoas com maior vulnerabilidade, pessoas LGBTs, negras, classes sociais mais não favorecidas, todo esse contexto cultural, a gente sabe que vai dificultar o acesso ao tratamento, vai dificultar o apoio e o suporte com profissionais especializados e tecnicamente habilitados para ajudar essa pessoa. Então, a gente sabe que, dependendo do perfil social, a gente tem mais ou menos chances aí de ela sofrer com isso, infelizmente. Mas é um retrato da sociedade brasileira como ela é, né? Eu posso só complementar um pouquinho, Claro, Luan? claro. Na verdade, é um complemento mesmo, rápido à sua fala. Essa questão da subnotificação, né? Eu fico aqui pensando que nos meios científicos a gente consegue ter, né? Esses dados, a gente consegue ter essa clareza do que acontece. Muitas vezes, o que acontece é que isso não chega, né? Isso não chega para a população, isso não chega para a sociedade, né? Talvez, não sei se é disso que você está falando, né? Nesse sentido, assim, de que muitas vezes até pelo próprio sofrimento, pelo adoecimento, acaba sendo um tabu, principalmente as tentativas de autoextermínio. Essas coisas, elas não são, a gente não consegue fazer com que elas reverberem, né? Ninguém chega num domingo e fala: ai, oi, tudo bem? Como que vocês estão? Eu tenho uma irmã que tentou suicídio. Mas se ela foi promovida, ai, olha, minha irmã foi promovida, né? Não tem muito espaço, né? É muito mais fácil a gente falar dos sucessos do que a gente falar do que não vai bem, né? Assim, exato. Infelizmente tem uma questão cultural envolvida nisso, né? E tem esse medo muito grande, né? De que se a gente falar, a gente vai fazer com que as pessoas façam, né? Nossa, e na verdade é o contrário, né? Assim, na verdade, quanto mais a gente fala, mais a gente promove saúde mental, mais a gente promove uma rede de cuidado, e não o contrário. Exatamente. Não sei se a gente conseguiu responder sua pergunta, mas se ficou alguma dúvida também você pode, né? Desculpa, colocar de novo aí no chat. Ainda queria também dar uma contribuiçãozinha aqui também em relação ao que vocês dois falaram, né? Eu acho que nessa questão da subnotificação aqui, o que acontece também é que a gente normalmente acaba dando créditos ao último evento que aconteceu na vida da pessoa. E a gente sabe que não é
unicamente esse último evento que leva a pessoa ao suicídio, sim todo um histórico, né? Então, como eu comentei aí, a gente tem sempre o suicídio, na maioria dos casos, 98%, linkado a uma outra patologia psiquiátrica. Então, daí a gente pode ter a bipolaridade levando ao suicídio da pessoa, né, por ela não se autorregular de uma forma saudável, mas a gente só pensa no último evento, que foi ela ser abandonada pelo namorado, por exemplo. Então, fica confuso realmente ter esses dados concretos, porque é todo um histórico de vida também envolvido nessa questão do suicídio. Tá no mudo, Ariane. Agora tá normal? Sim. Sim. Então, a qualidade, né, da resposta dos nossos convidados está excelente, né? Todos aqui que estão dando um feedback estão muito felizes, fazendo muitos elogios. Bom, agora a pergunta que eu queria fazer para o Luiz é a seguinte: a gente está vivendo um momento de extremo aprofundamento de opressões, retiradas em massa de direitos básicos, aumento de preços, desemprego, queimadas. Nós aqui no Mato Grosso, que o diga, né, respirando fumaça aqui o tempo todo. Um cenário de negligenciamento por parte do governo federal com a crise sanitária que a gente está vivendo. Então, o que a gente queria saber é como essas questões socioeconômicas e políticas podem afetar a saúde mental da classe trabalhadora, especificamente, e das minorias. E também qual a importância de investir cada vez mais na área da saúde mental dentro do SUS. Obrigado, Ariane, excelente pergunta. Uau! A importância enfim, acho que deveria ser o tópico mais importante realmente, né? Porque você tendo a saúde mental sendo tratada, você tem todos os outros sistemas operacionais do seu organismo aí funcionando de forma adequada, né? A gente parte do cérebro, né? As pessoas comentam muito, o órgão mais importante do nosso corpo é o coração, né? E, na verdade, quem manda o nosso coração bater é o cérebro, né? Então, a gente menospreza o cérebro. E é nele que passam os nossos pensamentos, é nele que passam as nossas emoções, que o Luan comentou, né? É ele que passa as nossas necessidades de estar desempregado, não ter dinheiro para pagar as contas, enfim. Então, a saúde mental, a gente sabe que pessoas, alguns estudos aí mostram que como você recebe o comunicado de um câncer, como que você tem câncer, ou como você recebe uma doença crônica, difícil de lidar e tudo mais, mas você tem a positividade, você é uma pessoa que tem um estilo de vida muito positivo e tudo mais, isso é muito bom para cura, em alguns casos, né? Hoje a gente vê que existe aí as pessoas mostram que pensar positivo acaba levando também à cura de algumas doenças crônicas aí que a gente convive desse momento social, né? Eu acho que é muito interessante mencionar aqui, eu estava com muita vontade que você falasse um pouquinho de opressão e tudo mais, porque eu queria muito mencionar dois documentários que tem no Netflix. Se as pessoas quiserem, eu tenho alguns que eu comento no meu Instagram, que é @luizgustavopsico, com Z. Lá tem outros filmes, mas lá vocês vão ver também essa indicação que eu vou passar agora para vocês, que são dois documentários, um que se chama The Mask, You Live In, e O Silêncio dos Homens. Esses dois documentários, eles mostram justamente isso, né? A gente sabe que existe um número muito grande de homens que cometem um suicídio, né? Que têm ideações suicidas e cometem um suicídio, e parte disso está relacionado à questão do homem ser uma pessoa que não pode lidar com as emoções da mesma forma que as mulheres são treinadas, são ensinadas a lidar com as emoções. Então, o homem não chora, homem não pode... a histeria, né, a princípio, era considerada uma doença feminina, né, uma patologia feminina, e hoje a gente sabe que tem homens histéricos também. Então, essa pressão em cima da masculinidade, do ser que não pode voltar para casa se apanhou
na escola, né, vou estar com o olho roxo, daí ele vai encontrar o papai que vai virar para ele e vai falar assim, filho meu, não apanha, volta lá e bate no moleque. Por isso a gente tem uma sociedade tão agressiva, né, e por isso que a gente tem um número de tantas coisas ruins ligadas ao sexo masculino. Então a gente tem um número muito maior de presídios masculinos do que feminino. Por que será? Né? Por que a gente sofre mais assaltos, né, por homens do que por mulheres? Por que será? Né? Então, eu acho que esses 2 documentários mostram que a base está lá na nossa educação. Né? Eu também sou professor de educação infantil, eu percebo a agressividade que a gente estimula os meninos a brincarem, né? E como as brincadeiras das meninas são criativas, né? Diferente, completamente diferente, assim, porque a gente estimula meninos na agressividade. A gente segura um pouco mais com as meninas. Então, todo esse sistema, né, seja escolar, toda essa cadeia envolvida, né, seja o SUS, que você citou, seja as escolas, enfim, tudo isso trabalha a saúde mental de alguma forma, né, trabalhar na educação infantil, não conteúdos pedagógicos, como a criança de 6 anos já tem que saber ler e escrever, e sim saber lidar com a sua autorregulação emocional, com a sua autonomia, é muito mais importante e proporciona uma sociedade lá na frente, né? O duro é que a gente tem que esperar a criança crescer para mostrar os resultados, isso demora um pouquinho. E quando a gente ensina a criança a ler e escrever, a gente já vê o resultado ali, né? Com 6 anos de idade, ela fica brilhante porque ela aprendeu a ler com 6, 7 anos, mas na verdade, trabalhar essas questões emocionais desde pequenininho, né? Papel de pais aí, e da escola, né? É muito importante, muito saudável para uma sociedade no futuro. Obrigado. Obrigada. Lara, gostaria de fazer mais alguma pergunta? Oi, eu queria fazer uma pergunta sobre a questão, como a gente está vindo da faculdade, assim, por mais que seja para a população no geral, mas assim, falando para um público específico que são os alunos da universidade e graduando, pós-graduando, enfim, quanto que esse momento da vida afeta na nossa saúde mental mesmo. Eu queria que qualquer um de vocês falasse um pouco sobre isso, sobre esse período que é mais difícil também e tal. E é isso. Quem gostaria de responder? Eu posso começar, desculpa, quer começar, Luan? Não, pode começar, Luiz, depois a gente vai... Vai ser super breve. Eu acho que não tem como acenda um alerta àquela pessoa que passar por esse momento de pandemia sem alguma alteração psicológica, né? Assim, é impossível a gente ver tanta gente morrendo, é impossível a gente ver o descaso das autoridades, é impossível a gente passar por um momento de pandemia e achar que está tudo bem, obrigado, vamos ser felizes, vamos para Disney. Não tem como, gente. Então, a gente já citou alguns exemplos aqui, né? A Ana comentou da terceira onda, enfim, não tem. A pessoa que acha que está tudo bem, obrigado, essa pessoa precisa buscar ajuda e a gente precisa ver o que está acontecendo com essa pessoa, porque ela entrou num processo zero empatia, né? E é impossível nesse momento a gente não criar um pouquinho de empatia, pelo menos. Quando você fala com relação aos estudantes, Lara, né, me faz pensar muito nesse lugar do jovem mesmo, né, do quanto que, de fato, esse momento, o momento da universidade, é um momento também marcado por muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas com relação à própria formação, né? Do que aquela pessoa vai querer ser mesmo, né? Acho que, de uma certa maneira, a gente acaba colocando, né, os nossos jovens numa posição de ter que decidir muito cedo o que eles querem, então acho que isso também vira um fator ansiogênico nesse momento da faculdade. A universidade é um momento em que a competição é muito grande, né, muito acirrada, então a questão da competição também acaba afastando as pessoas, né, o outro é visto como competidor e não como um colega, né? Então existem muitos elementos ali que, obviamente, acabam levando a um quadro de adoecimento, né?
nesse momento da vida. E, claro, somado à questão da pandemia, isso vai, né, a níveis muito maiores, porque se você pensar, os estudantes também estão vivendo toda uma modificação, né, nessa questão do estudo online, né, ter que estudar só. Então, de fato, a pandemia também traz, né, esse nível, né, aumentado de sofrimento, e a pressão que o jovem sofre, né, ao ter que decidir logo, né, o que vai fazer. Esse momento da juventude é um momento que, psicanaliticamente, a gente chama de momento da individuação, né? É um momento que é diferenciando da família, né? Então é um momento que é muito, muito precioso, né? Para o adultecer, mas ao mesmo tempo também é um momento muito delicado, né? Em que muitos jovens também acabam se perdendo, né? Se angustiando. Então, de fato, esse momento é um momento que é, de fato, muito delicado na vida, né, da pessoa, né, e a questão da universidade, sim, é um fator, né, que acaba agregando o sofrimento, né. Não é à toa que a gente vê aí, né, as universidades brasileiras, a quantidade de pessoas, né, de tentativas de autoextermínio cada vez maiores, a competição cada vez mais acirrada, né. Então, de fato, interfere bastante, sim, na saúde mental, claro. Se eu puder deixar um recado prático, primeiro recado é cuidado com o tenho que. É muito comum que, às vezes, no momento que você se sente mais desanimado, mais preocupado, um pouco sem esperança, você esteja pensando, porque eu tenho que, porque eu tenho que, porque eu tenho que já ter um estágio, porque eu tenho que ter aquela roupa, porque eu tenho que ter um carro, porque eu tenho que ter um namorado, um namorado, enfim. Cuidado que esses tenho que. Ainda mais nesse contexto de isolamento social, por mais que racionalmente a gente acha que não faz isso, nós adoramos comparar a nossa história com a história do outro. E cada um tem uma história, né? Ninguém posta, hoje eu acordei com sono, hoje eu não lavei a louça, hoje eu fiquei com preguiça e matei a aula, hoje eu assisti a aula deitado de pijama chorando, pensando se eu ia conseguir fazer a prova, porque minha mãe não parava de brigar com meu pai na cozinha. Então, acho que observa a cobrança que você está se colocando e ver o quanto que ela é compatível com o seu contexto. Às vezes a única coisa que você precisa é se dar um abraço, é ser gentil com você mesmo e se tratar com um pouquinho de amor, porque você já está conquistando muita coisa diante da sua história e diante do seu contexto. Só você que está na sua pele para saber o tamanho do calo. Gente, muito obrigada. Perfeito, perfeito. Bom, nós já estamos quase esgotando aqui o nosso tempo. Eu gostaria de pedir, então, para que cada um fizesse as suas considerações finais. O assunto, ele não tem como se esgotar, né? Principalmente num tempo tão curto. É um assunto que tem muito a ser falado, colocado, mas eu acredito que a gente fez um apanhado geral aí de muitos aspectos. Então, o que a gente deixou, que a gente ainda não tratou e que vocês acreditam que seria relevante, a gente gostaria que vocês comentassem agora, iniciando pela Ana Paula, tudo bem? Na verdade, eu gostaria primeiro que agradecer, assim, né, essa oportunidade de poder estar com vocês, de poder falar um pouco, né, sobre essa questão do autoextermínio, do suicídio, né, que é um tema que você mesmo falou, né, a gente costuma falar muito no Setembro Amarelo, mas é um tema que a gente está sempre que está falando, né, o tempo inteiro. Então, cada vez que tem uma oportunidade, que existem possibilidades da gente estar podendo falar disso, é muito importante, né? Eu acho que uma questão que talvez seja importante a gente dizer, acho que o Luiz falou um pouquinho no início da fala dele, né? Mas eu acho importante a gente falar que são as redes de apoio. Né? Como é importante a gente poder construir e contribuir para ter cada vez mais redes de apoio, que as pessoas possam ter espaços de fala, né? Possam ter espaços de troca. Isso é muito importante. Uma coisa que eu sinto que a rede social contribuiu bastante,
que cada vez mais existem grupos, né? Grupos de homens, grupos de mulheres, grupos de jovens. Isso é muito importante. É muito importante, porque abre essa possibilidade da empatia, do cuidado, né? De se ver não tão diferente do outro, né? Então, eu entendo que é muito importante a gente poder abrir esse espaço e poder falar da necessidade dessa construção dessa rede de cuidados, né? Poder cuidar um pouco desse preconceito, né? Não é vergonha, não é nenhum demérito você não está bem, não é nenhum demérito você não está pensando coisas boas nesse momento, né? Isso requer uma ajuda. E procure ajuda de psicólogo, procure ajuda do psiquiatra, né? Eles vão poder te orientar melhor, né? Muitas vezes também a gente precisa ter esse cuidado com a família, né? Que a família também precisa desse apoio nesse momento, né? Então, acho que a questão maior aí, né, que eu acho que hoje a gente ainda não conseguiu falar bem, né, é essa questão mesmo das redes, assim, quanto que a gente precisa fortalecer essas redes de cuidado e esses coletivos que a gente vê surgindo hoje, né, são coletivos que eu espero que ganhem cada vez mais força, né, cada vez mais consistência, porque acho que essa é uma das saídas, né, que nós, enquanto a sociedade, nós, enquanto coletivo maior, podemos buscar para poder cuidar da nossa saúde mental. Bom, se eu puder passar um recado para todo mundo que está assistindo, e se você conhece alguém ou se você está passando por isso, lembre de outras situações onde você lembra o quão forte ou quão você se superou e coisas que você nem imaginava que um dia você imaginaria que ia conseguir resolver. A gente não está em um momento muito facilitador economicamente, em termos de saúde, educação, economia. O contexto não está ajudando muito. Se permita receber ajuda técnica, especializada, de um colega de trabalho, de um parente, de alguém da família, de um amigo, para resolver um problema. E você pode pedir a ajuda de outro amigo para resolver outro problema. E você pode pedir ajuda do seu chefe para resolver outro problema. Procure formas alternativas de resolver esse problema. Foi um prazer estar aqui. Quem quiser, eu continuo à disposição no meu Instagram, psi.luancarvalho. Diariamente eu estou lá respondendo as perguntas. Se você quiser, compartilha com alguém. Mas lembre que você pode ter ajuda técnica especializada, habilitada, para te ajudar a encontrar outras formas de resolver os seus problemas. Eu sei que no olho do furacão parece que ninguém vai te ajudar, mas nós estudamos muito, justamente para tirar você desse lugar e dá para sair desse lugar. Obrigado. Perfeito, obrigada. Luiz? Bom, eu também queria agradecer essa noite, muito obrigado por terem me convidado, espero participar de outros momentos como esse, falando sobre suicídio e outros assuntos, gosto muito. Eu queria deixar duas mensagens finais aí. A primeira é para a pessoa que tem a ideação suicida, né? Primeira coisa, eu acho que ficou claro aqui, e a gente tentou passar essa mensagem, que o suicídio pode ser evitado. Então, não deixe de buscar ajuda, não deixe de comunicar às pessoas que estão próximas a você, procure essa rede que apoia você, né? Procure estar em contato com outras pessoas, comunique o que você tem pensado, como você tem planejado esse suicídio, enfim, compartilhe essas informações com pessoas que vão te acolher. E daí, a segunda mensagem que eu gostaria de deixar é justamente para essas pessoas que são apoio de quem busca essa ajuda no momento que pensa no suicídio. Então, familiares, amigos, professores,
Se alguém te procurar dizendo que está pensando em se suicidar, nunca não dê credibilidade para essa pessoa, né? Se você não se sente emocionalmente estável para lidar com o assunto, não saia de perto da pessoa, né? Acolha a pessoa, não a julgue, não venha com frases que não vão contribuir, como é uma bobagem, isso vai passar, deixa para lá. Não saia de perto dessa pessoa e tente junto com ela, então, procurar alguém que vai poder realmente ajudar você, ajudar essa pessoa. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Muito obrigado mais uma vez. Luiz, tem só nessa sua fala, assim, eu lembrei muito de algo, né, do quanto que para a gente muitas vezes é difícil, né, a gente conseguir dar valor, dar palavra, né, dar de fato a importância porque a pessoa está dizendo quando a gente fala de conteúdos mais emocionais, né. Tem até uma tirinha, um card que foi bastante vinculado e veiculado, né, nesse ano, falando algo muito simples, né? Quando alguém perde um dedo, né? Você não fala para a pessoa, bobagem, vai passar. Não, é algo que assusta, é algo que requer um cuidado, né? Agora, por que quando a gente fala das nossas emoções, quando a gente fala do sofrimento psíquico, a gente entra logo nesse gatilho, né? De vai passar, deixa, como se isso fosse algo menor, né? E eu acho que o Luiz falou uma coisa muito importante, assim, isso não é algo menor, né? É algo que tem que ter toda a importância e toda a relevância, como qualquer outro adoecimento do corpo, né? Nós somos corpo, nós somos mente, nós somos social, né? A gente faz parte de um todo e é muito importante, né, que a gente consiga valorizar o sofrimento mental e escutar quando o outro nos diz que não está bem. E na maioria das vezes a pessoa não quer morrer, ela não quer tirar a vida dela, ela só quer se livrar da dor. E ela está escolhendo uma solução errada para se livrar dessa dor, né? Então, vamos contribuir. Pedido de ajuda, né, Luiz? Muitas vezes entra nesse lugar, né, de um pedido de ajuda. Exato. Certo, estamos aparecendo todos. Então, eu gostaria de dizer em nome do nosso projeto, em nome da Unemate, muito obrigada. Talvez vocês não saibam quanto é importante a participação dos três hoje, né, da Ana Paula, do Luan e do Luiz, porque nós somos uma cidade, eu não sei se vocês conhecem a nossa cidade, Nova Chavantina, é uma cidade do interior, ela fica bem no centro do Brasil. Então, a gente tem aqui os dois psicólogos, os rapazes são de São Paulo, a Ana Paula é de Brasília. Então, são pessoas que, talvez, em um momento convencional, a gente não teria a oportunidade de ouvir falando aqui pessoalmente, ou seria bem mais complicado. E a pandemia trouxe muita coisa ruim e trouxe também algumas coisas boas, né, que oportunizou momentos como esse, né, de nós estarmos aqui hoje. Então, agradeço muito. Essa live ela vai ser, depois de encerrada, o vídeo vai ser disponibilizado no YouTube, em outras plataformas, e eu tenho certeza que vai ajudar aí muitas pessoas, como tenho certeza que ajudou muito a todos, né, que ouviram e cumpriu o objetivo do nosso projeto de extensão, que é exatamente esse, socializar o conhecimento. E essa noite vocês socializaram muito dos seus conhecimentos com a gente. Então, nós somos muito gratos por isso. Tá? E gostaria também de agradecer a toda a equipe do projeto, são muitos nomes, né, para citar, mas foram muitas pessoas que trabalharam articulando para que essa live acontecesse, né, porque sempre requer um grande trabalho prévio, então deixo meu agradecimento para toda a equipe. Tá? Então, uma boa noite, obrigado também a todos que nos assistiram, espero que todos estejam bem, fiquem bem, e boa noite. Tchau, gente, até a próxima. Tchau, gente, até. Obrigado, até mais. Obrigada por tudo.